Boa noite, estamos pontuais às 20 horas em Brasília. Bruna Pitaluga, cadê você? Já deu tempo pra você dar comida pros seus meninos aí. Tem um bocado de mamãe aí, hein? Muito bom. Ei, Boa conectou. noite, doutora! Ai, caiu tudo. Já Pronto. caiu, faz bagunça. Já mal começou. Olha só que beleza. Quantas Pronto. horas aí em Brasília? 8 horas e 3 minutos. Ah, muito bom, muito bom. Como é que foi o dia por aí? Tenso, né? Hoje. Sempre é, né? Sempre. Brasília é uma beleza. Brasília nunca calma. Deixa eu só arrumar aqui o cabelo, ó. Deixa eu ver se tá bom, ó. Que tava com Arruma. grampo. Ó, a realidade, Tá tá? bonito. Tá bonito. Tá muito quente aí? Não, tava chovendo até há pouco tempo, inclusive. Aqui tá um calor. Nossa Senhora. Você sabe que ficou quente pra caramba nos últimos dias e agora deu uma chuvada, assim, uma chuva boa mesmo. Choveu, acho que a cidade inteira. Então vai dar uma resfriada aí nos Sim. próximos, pelo menos nas próximas Boa horas. noite, mamãe. Minha mãe sempre acompanha, ela tá aí. Ela, Ah, eu adoro quando as mamães acompanham, minha mãe também me acompanha. ela já mandou mensagem pra mim antes, meu filho, que hora que é mesmo? Minha Ai, mãe, eu tenho Jesus. uma sobrinha recém-nascida, minha mãe deve estar tomando conta da minha sobrinha recém-nascida. Entendi. Vamos esperar o pessoal entrar, dar uma média boa pra gente não começar e o pessoal pegar no meio aí, né? Como você As quiser. coisinhas. Como você quiser. Tava lembrando de você, ó. Tô aqui nos suplementos. Acabei de tomar. Meu Deus, eu não quero ser com isso. Ah, minha mãe tá aqui, ó, minha mãe chegou. Olha! Só porque eu falei, Tá acabei de todo falar mundo. que você não ia conseguir, porque você estava cuidando da Letícia. É, eu não quero ser conhecida como a mulher dos suplementos, hein? Você. A Não, doutora da suplementos pílula. não. Da programação metabólica. Ah, isso eu quero. Programação metabólica. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Vamos dar uns... Eu sempre dou uns 15 minutos, 10, 15 minutinhos, né? Porque tem muita gente que tá chegando em casa. Dando comida para criança, menino Sim, gritando. Eu fiz uma pequena negociação aqui em casa para conseguir fazer a live com você hoje. Eu falei, assim, não posso ser como é que interrompida de foi? jeito nenhum. Ah, trocas aqui em casa. Você sabe que meus Se filhos... aparecer alguém aí, voo e chinelo, né? Nossa! E você sabe que meus Sai filhos daqui, sabem o que é. moleque! E os meus filhos sabem o que é uma live, sabia? É muito bacana Ah, isso. mas a Eles molecada têm... hoje, né? Cara, eles sabem tudo. Então eu falei, ah, mamãe vai fazer uma live. Quem vai fazer com você? Quem vai assistir? É muito legal. Deixa eu te falar. Você tá conseguindo me ouvir bem? Você não tá conseguindo me ouvir? Não, o seu tá um pouquinho devagar. Aí eu vou perguntar pro pessoal como é que tá. Gente, Sério? como é que tá o áudio e o vídeo aí? Melhorou? Tá melhorando. Tá melhorando. O que vocês acham aí? Não, ficou bem melhor. Eu tô conseguindo. Eu Ficou? tava travado na tela. Tá. Bem travado. Eu botei no 4G, se vocês não conseguirem, vocês me falam de novo. Porque a internet, eu não vou nem falar, não, porque a gente vai falar de programação metabólica, eu não vou falar sobre serviços prestados. E nem qual é a Gente, companhia que presta o serviço. vocês acham que a Renata gosta de falar. Vocês não conhecem a Bruna. Nossa Senhora! Não, e eu vou dizer para você, porque a gente fez uma reunião antes, eu e o Flávio, para conversar sobre assim, vamos botar só uns temas básicos do que a gente vai falar, e o tema básico virou um tratado de obstetrícia. Então, eu espero que vocês tenham até amanhã de manhã para a gente poder conversar sobre esse assunto. Chegou no final da reunião, a gente falou assim, pô, bicho, acho que vai dar aí umas 2 horas de live, né? Vamos cortar. No mínimo. O negócio fica feio. Muita gente entrando ainda. Vou esperar um pouquinho e a gente já dá um start. É isso aí. Como é que tá hoje em Vitória? Hoje tá tumultuado no dia. Tá vendo? Também tá tumultuado aqui. Muito trabalho, né? Ainda deu tempo de treinar. Fui na rua, malhei, Uau, vim hein? correndo, tomei um banho.
Não pode Uau, faltar, hein? não pode faltar. Não pode. Eu cheguei em casa agora há pouco também. Você tem 2? Tenho 2. Um menino de Quantos 9 e uma anos? menina de 7. 9 e 7. O Muito Pedro bom. e a Júlia. Que Ah, são a papo do motivação dessa história toda, viu? Ah, com certeza. Como é que É foram suas impressionante. gestações, Bruna? Porque a gente tem aquele Que probleminha, tema. né? CRM positivo, né? Que foi o meu problema na primeira gestação e foi o motivo pelo qual eu mudei tudo e tive a minha segunda gestação. Na primeira E gestação foi... eu fiz tudo tradicional, livro clássico, pegava o William de obstetrícia, tudo que você imaginar de livro clássico era o que eu fazia. E Ah, aí meu filho, eu tive restrição de crescimento. Adivinha? oh, Oh, restrição severa, viu? Meu filho nasceu com 39 semanas e um dia ah, e pesando 2,5 kg. Foi assim, caraca! sério. Mas Oligomâmino tardia ou precoce? Começou antes das 32 tardia, semanas? tardia, e foi uma Tardia. insuficiência placentária violentíssima. E que eu tenho certeza que foi decorrente obviamente, de um distúrbio metabólico, porque naquela época isso foi em 2009, meu filho nasceu em setembro de 2009. Então eu tenho certeza que isso foi relacionado ao que eu não sabia, o que eu ia fazer E a mesmo. sua alimentação na época era boa ou Não, não? não. Não. Flávio, eu não tinha, assim, Obstetra. existe uma Bruna até setembro de 2009. E depois de setembro de 2009 é outra pessoa. E que, na verdade, mudou muito mais depois. Sim. Muito mais. Acho que até mais ou menos 2011, 2012, a coisa realmente mudou radicalmente. E quando Radicalmente. que você decidiu assim, bom, vou começar a estudar nutrologia, medicina funcional? Por causa disso. Mas foi em Por causa disso. 2010, então, por aí, né? Foi porque aí eu tinha um filho pequeno, pré-idade gestacional, restrito, com um oligômeno acentuado, líquido meconial, descolamento prematuro de placenta, foi tudo. Era o tratado de obstetrícia completo. E eu falava, cara, assim, o que eu fiz de errado? Porque eu fiz tudo certo. Eu colhia todas as sorologias, entendeu? Sabe aquela coisa que a gente faz, que a gente aprende de pré-natal? Faz Hemograma, até a mais, né? glicemia, sorologia, e acabou que não era isso. Então, enfim, e aí eu mudei tudo para a segunda gestação, e quando eu mudei tudo para a segunda gestação, veio tudo diferente. Uma filha E com o peso da segunda 3,450, gestação? 3,450. Caraca! Percentil 50. 50, tipo É, 53, para ser mais precisa, né? sim. E perfeito, lindo, maravilhoso, líquido normal, tudo perfeito. E me fala uma coisa. Pessoal, a gente está conversando aqui antes de iniciar, porque eu sempre gosto da gente bater um papo, para até vocês conhecerem um pouco da vida de quem a gente vai conversar. Me fala uma coisa. Como é que existe diferença entre seus dois filhos? Aquele que teve uma nutrição melhor e o que não teve, que foi um Sim, restrito, menor. Você vê diferença no sistema imunológico, por exemplo? tudo, tudo. Então, por isso que eu só tive. Você sabe que a gente, bom, todo mundo que vai estar aqui vai ver, a gente vai conversar muito sobre isso. Eu sou uma ativista dessa informação, o Flávio sabe, porque ele falou que a gente vai conversar muito, é porque se você me deixar, e eu falo mesmo, a desinformação, ela é cruel, né? E é uma desinformação, eu não posso dizer que eu era desinformada porque eu não tinha essa informação, eu era desinformada no sentido amplo mesmo, eu não Mas a gente possuía vê o conhecimento, né? que a medicina tradicional, ela deixa a gente muito limitado. Muito, estou dizendo, pré-natal para a grande Porque maioria das pessoas ainda, é, hemograma, glicemia e citomegalovírus, que é um negócio que você sabe que tem até um consenso da Sociedade de Medicina Fetal Americana de 2016, que diz que a gente não deve pedir mais citomegalovírus nem toxoplasmose como sorologia. Olha só, porque a gente, assim, não é isso. Os nossos problemas não são mais esses. com Há muito certeza. tempo, há Mesmo muito porque tempo. E a gente, é um pouco raro a gente ver casos hoje em dia de infecção muito, congênita. A não ser muito. nesse surto que a gente teve aí no Nordeste, Glaucio vai falar bem sobre isso, de Zika, né? Que aí foi uma coisa isolada. Mas eu, ultimamente, não tenho pegado infecção congênita, né? A gente não vê Não, quase nada de infecção. A gente vê malformação fetal ligada a algum fator nutricional. Mas a gente não exato. vê infecção. Acho que esse ano eu peguei um caso de TORCH, com uma calcificação esplênica, só. Só Só. isso.
Só. Eu não lembro a última vez. Acho que a última vez que eu fiz isso, eu trabalhava na Secretaria de Saúde ainda. Eu não, assim, eu não tenho... Eu deve ter mais enfim, eu deve ter uns 4 anos que eu não vejo nenhum tipo de infecção congênita que seja responsável por qualquer problema. No país que sistema de saúde, higiene, é uma beleza. Com certeza, com certeza, com certeza. Né? Bom, pessoal, já deu uns 15 minutos, já está com um volume de gente aí legal. Muita gente que eu conheço, muita gestante, muito colega. Que bom. Isso é muito legal. Que bom. Eu trouxe a doutora Bruna, para quem não conhece, a Bruna é obstetra, trabalha com nutrologia, com medicina funcional, tem certificação fora, foi para fora estudar, passou num caso de prova aí para ter essas certificações, que eu sei que é difícil. E eu trouxe ela pelo seguinte, cada vez mais eu tenho visto, como ultrassonografista, casos de restrição, de problemas nutricionais, deficiências nutricionais ligadas à malformação fetal ou ligadas também a bebês que não conseguem atingir o seu potencial de crescimento. Exato. É isso que a gente fala do percentil. É um bebê que consegue atingir o crescimento ideal, o seu potencial. E o potencial de crescimento fetal nem sempre está ligado só ao feto, né? Está ligado muito mais a uma placentação, a uma mãe com alimentação legal. Lógico, a gente tem que descartar os problemas, não é problema, os fatores constitucionais, é o que eu sempre falo. Bebê pequeno, vem de pai e mãe pequena, não tem como você exigir um percentil gigante, né? Não tem, com certeza. Mas você tem que ter um percentil, pelo menos, que se mantém bem até o final da gestação. Estável. E aí entram alguns fatores, por exemplo, relacionado a álcool na gestação, que pode afetar a cérebro. Vou dar só um exemplo antes da Bruna começar a abordar e a gente pegar as perguntas, né? O álcool na gestação ligado à vida adulta desse feto, né? Os fatores como cigarro, fumo em geral, né? As deficiências nutricionais. E uma coisa que eu acho muito legal, que eu tenho estudado muito, e a Bruna vai até falar um pouco, é sobre epigenética também. Esse conceito da epigenética, dos 1000 dias, né, que o pessoal do pediatria fala muito. Então, assim, vou deixar a Bruna fazer uma introdução do que ela trabalha hoje e depois a gente vai começar aí com algumas perguntas. A gente definiu 5 temas, porque é muito grande, é muita coisa para falar. Então, assim, eu acho que essa live a gente tem que programar em parte 1, 2 e 3. Né? Às vezes e 10, e 15, e 20. Pegar por vitamina. Hoje vamos falar de vitamina D. Né? Nossa, dá um tratado. E o problema é que quando a gente fala, o olho dela brilha. Já, eu fico... Quer falar. Bruna, fala aí. Quem é você? Cara, mas assim, eu sou uma apaixonada por essa história. Eu sou uma apaixonada por uma medicina que eu acho que a gente não pratica, que a gente não aprende na faculdade, né? Eu sou apaixonada por entender que a gente vive como consequência. E a causa, ela vem muito antes disso. Sim. E eu fiz há um tempo atrás um post falando que nós somos, as mulheres são, o que as nossas avós viveram. Porque nós estamos dentro da barriga da avó, grávida da nossa mãe, e nós somos o óvulo que está lá dentro. Então, a gente vive problemas, inclusive, transgeracionais. E as pessoas não se ligam nisso, né? E, então, a gente passa por problemas, às vezes, que não são nem relacionados a nossos pais, são relacionados aos nossos avós. E a gente se esquece, às vezes, do que aconteceu. Viviam em zona rural, foram expostos a pesticidas, era tabagista, sua avó era tabagista. Então, são essas questões que eu acho que são importantes e a gente está esquecendo de perguntar. Como o Flávio, a gente já fez na introdução, eu tive uma gestação que não foi a minha gestação esperada, que foi meu primeiro filho. Graças a Deus, hoje é maravilhoso, inteligentíssimo. Mas isso me fez procurar um outro entendimento. E nesse outro entendimento, eu fui estudar uma coisa que eu não tinha aprendido na faculdade, que foi a epigenética, que é a influência do meio ambiente no que a gente faz e qual é a nossa clínica. Então, a epigenética nada mais é do que a nossa resposta, a resposta do nosso corpo a um estímulo ambiental. Então, o que esse ambiente exige, a gente se adapta e responde para sobreviver a ele. Isso todos os animais fazem. Nós não somos diferentes dos outros animais. É a evolução, né, dos animais. Exatamente. E a programação fetal nada mais é do que a resposta do embrião e do feto a esse estímulo ambiental. Então, se o estímulo ambiental é favorável, ele responde de uma maneira tranquila. Se então, esse estímulo... Então, esse não é o conceito da programação fetal. O conceito da programação fetal é o resultado do estímulo, das respostas que esse feto cria ao estímulo ambiental.
Estímulo externo, É isso. Né? Que vem via mãe, né? Via tudo. Inclusive vem pré-concepcional. É isso que eu acho que é mais Sim. fundamental. O conceito de programação, porque às vezes a mãe chega para mim no pré-natal e, mas agora eu vou usar uma coisa, agora eu vou fazer atividade física. Vou entrar com ácido fólico com 20 semanas. Eu pergunto assim, já tá tomando ácido fólico, filha? Não, doutor, vou começar agora. Tá indo pro morfológico de segundo trimestre. Pelo amor de Deus. Terrível, né? Terrível. E assim, eu não vou nem embora. A gente vai falar até do ácido fólico em algum outro momento, que também só isso dá uma live gigante. Mas são as pessoas que não se preparam para isso. E engravidar é um negócio muito sério. Gente, é muito, muito sério. Ter um filho é uma coisa muito séria. A gente, não, eu vou ter um filho, tô fumando, eu não estava preparada. É porque as gestações não são planejadas. Infelizmente, a gente vive num país em que as gestações não são planejadas, né? Então, em decorrência disso, as pessoas engravidam em deficiência. Seja uma deficiência nutricional, uma deficiência, o estresse tem interferência na gestação, seja uma atividade física que não foi feita. A mãe é saudável, tem uma alimentação saudável, tem uma prática saudável, diminui o estresse. Ele tem potencial para ser uma criança saudável. Essa é uma palavra que eu acho que é chave aqui. Porque se a criança nasce, faz o melhor pré-natal do mundo, o menino com 1 ano de vida está tomando refrigerante na mamadeira, comendo salsicha, açúcar, biscoito recheado, eu não posso fazer o melhor potencial para ele para cá, mas ele não vai funcionar, entendeu? Então eu acho... Exato. Então assim, a gente tem que fazer o seguinte, o que eu posso fazer de melhor para potencializar a saúde? É isso que a gente tem que fazer. Porque, eventualmente, alguma coisa pode acontecer, uma exposição ambiental, uma toxina, não sei, mas algo pode acontecer. Mas até a sua resposta diante de uma interferência como essas, ela vai ser melhor ou pior de acordo com o que você tem da sua programação fetal. Contato com o meio externo, não só os fatores alimentares, os fatores socioeconômicos, tudo isso vai envolver, né? Como é que essa pessoa é tratada, como é que o fator psicológico, que a gente sabe que a maioria das doenças também tem ligação com estresse. E eu estava vendo até entrevista de uma médica que cuida dessa parte paliativa, né? Acho que foi até o Mantelli que colocou, não estou lembrando agora. Adoro. Falando sobre por que os pacientes chegam no final da vida com doenças, né? E ela correlacionando isso com o perdão, né? Com você, às vezes, acumular muita coisa na sua vida e não estourar de vez em quando e falar, não, chega. Isso tudo faz mal pra gente. Então, não estou falando de coisas fetais, né? Estou falando de coisas daí para frente. Então, os fatores psicológicos, os fatores sociais também podem afetar muito na vida de uma criança, né? Com certeza absoluta. Isso é umas coisas... Nós temos, só para o pessoal saber que a gente vai olhar para o lado de vez em quando, nós temos um roteiro. roteiro. E o estresse está aqui no item do roteiro, tá, Flávio? Você não pula aqui, não. Isso porque, assim, o legal é que o roteiro tinha 30 itens, né? O roteiro, a gente já tá eu vou mostrar. O roteiro tinha isso aqui tudo, né? Aí a gente falou assim, não, vamos reduzir, né? Porque, vai ser 8 horas da noite, vamos fazer só isso aqui. Tá tranquilo, tá bom. Tá tranquilo, aqui, tá ótimo. Em relação à programação fetal, então quais seriam os objetivos do médico que trabalha com essa parte? Qual é o objetivo que a gente pode mudar na pré-concepção? Bom, primeiro de tudo, a consulta pré-concepcional tem avaliação clínica, tem que ser avaliado. Quem é a mãe, dos dois, sempre. Gente, o óvulo, a mãe não gera uma criança sozinha. A criança pode ficar no ambiente materno, são coisas diferentes. A gente vai ver que o óvulo e o espermatozoide, eles têm capacidade de interferir em um certo momento, em determinados órgãos com mais facilidade, e os estudos já mostram isso. Isso é um conceito epigenético, mas o óvulo ele tem um potencial de desenvolvimento de organelas e de órgãos para essa criança, para os tecidos embrionários de uma maneira diferente, e o espermatozoide também. Então, mãe e pai interferem de forma diferente no desenvolvimento do embrião. Então, se a gente ajunta os dois têm que vir na consulta. Então, tabagismo, a gente tem que falar muito sobre tabagismo. Tabagismo interfere demais, assim, demais. É extremamente tóxico, faz restrição de crescimento, altera a função placentária, menino nasce pequeno para idade gestacional, reduz o líquido amniótico. É uma das causas, né, de calcificação placentária precoce, né? Muito mais do que toxoplasmose, Flávio, você concorda comigo?
Muito mais, a gente O vê grau muito 3, mais. que todo mundo fica aí. Que, pau grau, É exato. grau. É a calcificação placentária. Uma Exato. placenta começa a abrir cotilédon antes da hora, e ninguém entende por quê. Não é porque ela amadureceu, é porque Não, fatores ela externos lesaram ela essa tá placenta. intoxicada. É, porque ela está Sim. intoxicada, exato. E as pessoas têm que entender isso. Existe uma relação, a placenta é um órgão. A placenta, inclusive, é criada pelo neném. Eu falei outro dia, todo mundo falando, meu Deus, como pode? Eu falei, o neném junta o óvulo com o espermatozoide, vira aquele monte de célula, uma parte vira neném, uma parte vira placenta. A placenta existe como criação daquele monte de célula para a única e exclusivamente sobrevivência daquele neném dentro da barriga. Então, tudo que vai interferir na função placentária interfere diretamente no neném. Porque a placenta existe única e exclusivamente para a saúde do neném. Se a placenta está Muito sofrendo... errado a gente considerar a placenta um órgão uterino, né? Não, aliás, bom, enfim, não é. É um órgão fetal. É um órgão fetal. A gente vê isso, né? Exato. E eu acho mais fantástico o seguinte, Flávio, se a placenta sofre, o neném também sofre. Sim. Porque a placenta tem calcificação, mas é o que eu consigo ver. Mas o que está acontecendo no ambiente intrafetal? O que o neném está passando? Percentil, né? Exato. Às vezes a placenta está bonita. É o que eu falo com vocês, gente. Ah, doutor, mas por que você não fala sobre grau de placenta? Porque a placenta pode estar extremamente homogênea, como a maioria dos restritos que a gente tem no consultório. Verdade. Homogênea, bonitinha, com espessura legal, não é uma placenta baixa, e o bebê está restritaço, assim, está muito restrito, e a placenta está lá, tranquila. Mas a efetividade dela, às vezes, já está ruim, começa a alterar o Doppler, entendeu? E como a gente não consegue ver isso, a textura né? da placenta fala mais a favor de fatores externos e até infecções, do que propriamente efetividade dela. Uhum. É o que eu vejo também. Exatamente a mesma coisa que eu acho. Né? Naturalmente isso. A gente está falando de tabagismo, aí vamos para a placenta, né? Tá vendo? Eu e você, a gente começa a falar sobre isso. Vai passar, nossa senhora. Vai falar então, sobre a gente estava em placenta, objetivo da programação. Caiu tudo de Ai, novo. Jesus. Voltei. Não, pronto, tá aqui. Tá tudo certo, tá tudo bem. A gente estava em objetivo da programação fetal, e aí o próximo item seria falar em relação à vida adulta, que a gente já está falando, né? Isso. Então, a gente estava falando da consulta do casal. Então, qual é o objetivo? Junta os dois vão na consulta. A gente fala sobre as questões maternas e as questões paternas, os dois. Tabagismo a gente tem que conversar. Estresse é importantíssimo para ser conversado. Filhos de mães estressadas são mais doentes do que filhos de mães não estressadas. Estresse é relativo, a percepção do estresse cada um tem a sua. Para mim pode ser levar meu filho de manhã às 7 horas porque ele não gosta de chegar atrasado. Para outra pode ser a reunião que vai ter. Pode ser o ônibus que você vai pegar. Não faz a menor diferença, é a percepção do estresse, gente. Por favor, não é o que é o estresse. Cada um tem o seu. É a percepção, é como você vê esse estresse para você. E também como você passa isso para o seu filho, né? Exato, porque se você encara aquilo... Você pode ser uma pessoa estressada, nós somos, praticamente por causa da nossa profissão. Com certeza. Mas até onde você sabe impor limites no seu estresse em relação ao seu filho, né? Em relação Com certeza. A muita coisa, né? Exato. E isso é importante porque tem até um trabalho americano mostrando que a suprarrenal de filhos de mães estressadas tem volume menor do que os de filhos de mães não estressadas. Eles tinham um questionário. Então, era a percepção de estresse, que é o que eu digo. Não adianta saber assim, você pega ônibus, você anda de carro, isso não faz diferença. Para uns, não é isso que faz diferença. Mas a mãe mais estressada, ela vai ter uma percepção diferente, passa isso para o neném, e o neném já nasce com uma reserva de suprarrenal reduzida. São nenéns que têm mais chance de ter redução de crescimento, que é o mais comum que a gente vê hoje em relação, inclusive, aos estudos de programação metabólica, é a restrição de crescimento uterino relacionado a estresse. Tem muita coisa relacionando cortisol, IGF-1, interferon, TNF-alfa, assim, tem muitas coisas de epigenética relacionadas a estresse e restrição de crescimento. Muitas. Bruna, suplementação do homem hoje em dia, por exemplo, porque na fetal a gente fala muito em relação a usar o metilfolato também para o homem, no mesmo tempo que vai ser usado para a mulher, né? Devido à mutação do MTHFR, né? Então a gente tem também, a mutação pode ser passada via espermatozoide, então é ideal sempre que a gente recomende para o casal, a suplementação para o casal.
Você recomenda metilfolato? Para todo mundo. A parte masculina dessa suplementação? Para todo mundo é metilfolato, assim, eu vou falar para todo mundo, isso não é, vamos lá. Ó a polêmica. Porque aí, o folato, vamos lá, vitamina B9, que é estável e por isso que pode ser colocado comprimido. Então, é o que a gente suplementa nas farinhas, no pão. Mas não é ativo, ele precisa ser modificado para virar metilfolato. Tá? Isso envolve, no mínimo, 2 reações enzimáticas, é extremamente dispendioso para o corpo e sobrecarrega uma enzima chamada metileno tetidofolato redutase. A metileno tetidofolato redutase, na verdade, não sintetiza o ácido fólico. O ácido fólico é... O que acontece é que quando você sobrecarrega essa via anterior, você não consegue produzir metileno como você deveria. Então, o que a gente hoje entende nos trabalhos e na parte de bioquímica... Tá me escutando? O que a gente hoje entende nessa questão bioquímica é o seguinte... não é nem só a mutação. Mesmo que você não tenha mutação, mesmo que você não investigue, se você não sabe se você é homozigoto ou heterozigoto, não deve ser utilizado ácido fólico, porque o excesso de ácido fólico interfere no funcionamento da enzima, e aí a enzima vai se comportar como uma enzima mutante, porque você está sobrecarregando ela com ácido fólico. Então não é só porque você tem a mutação. Ter a mutação, na verdade, é uma parte pequena em comparação ao que realmente acontece com o ácido fólico. Espera aí, Bruna. Espera um pouquinho. Tem muita gente falando que está travando. Vamos ver se volta. Vamos ver. Tá melhorando aí, gente? Tá no 4G. E você sabe que eu não tô conseguindo ver o que as pessoas estão digitando. Então, depois você vai ter que me... Não. Não, mas eu tô anotando. Então tá. Então, eu queria falar pra você. Então, você fica responsável por essa parte, porque o meu tá... Tá melhor aí, gente? Porque muita gente falou que estava travando. Pode voltar. A doutora Bruna estava explicando essa parte do metabolismo aí, do metilfolato, do folato no nosso organismo. Depois, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho em relação a isso tudo e a homocisteína. Meu pai amado, a gente vai fugir do nosso roteiro. Porque ó, a homocisteína é muito alta, a gente sabe que dá dificuldade para engravidar. Tá, mas é porque a homocisteína alta, mas é porque a homocisteína alta, então vamos voltar lá. Deixa eu só voltar para a gente falar do metilfolato. Sim. Então assim, a história, tá, voltou aí para vocês? Voltou? Porque a história do ácido fólico, então é o excesso do ácido fólico que faz a enzima se comportar como uma enzima alterada. Porque ela fica sobrecarregada, ela não consegue sintetizar o que ela tem que sintetizar. Então ela não necessariamente você tem que fazer a mutação. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente tem um equívoco, que as pessoas parecem no consultório, eu preciso fazer a mutação da metileno teto, da metileno teto. Não precisa fazer a mutação. Eu acho que todo mundo deve fazer uma avaliação genética. Esse é um ponto meu, pessoal, porque a gente tem que ter um conhecimento a respeito do nosso metabolismo. Mas não é obrigatório, essencialmente, para você usar o metilfolato. As pessoas que não têm a mutação também devem usar metilfolato, por conta da sobrecarga. Essa é uma área muito nova, Flávio, assim, é muito novo. O que a gente tá... Vocês não têm ideia... não tem ideia. As pessoas acham que, tipo assim, não existe, né? Porque não tem livro, né? Tem muito artigo científico, né? Tem muita pesquisa nova, né? Então, tudo que a gente está começando a absorver em relação à parte de alimentação e nutrição é novo no Brasil, né? A gente não tem muita coisa aqui ainda, mas já tem muito estudo lá fora, né? Mas a gente tem que trazer isso para cá. Travou para mim. Travou? Tá me ouvindo? Travou. Oi? Oi? Travando, né? Eu vou tirar a Bruna e vou pedir para ela entrar de novo. Vamos lá. O pessoal pediu para você fazer um resumo aí básico do metilfolato e se o homem deve usar metilfolato também. Com certeza absoluta. Metilfolato... Cara, a gente vai sair daqui hoje, então. Vocês vão ficar 2 horas aqui comigo. Metilfolato é Nossa senhora, eu vou começar a comer. Metilfolato é fundamental para a replicação do DNA, gente. Tem 3 vitaminas que são fundamentais. Vitamina B9. Entendam B9 como folato. B9, B12 e B6. Essas 3 vitaminas são fundamentais para quem quer engravidar.
tanto para o homem quanto para a mulher. Então, o homem também tem que usar. Quanto tempo antes? No mínimo 90 dias. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Eu hoje, quem me procura, as minhas pacientes que querem engravidar, elas já sabem que eu começo isso 6 meses antes. Essa é a minha conduta no meu consultório com as minhas pacientes, porque nós já começamos uma preparação, inclusive psicológica, que a gente vai começar a tentar engravidar, como é que vai funcionar, como é que são as tentativas, orientação para ter relação, tudo isso eu faço no consultório. Então a gente começa com 6 meses antes, eu faço uma reavaliação com 90 dias, porque se eu faço com 6 meses e 90 dias, eu sei que são as nuances em relação às necessidades metabólicas. E aí, com esses 90 dias, eu faço a correlação delas, e aí, quando eu faço a correlação delas, se existe necessidade de aumentar ou diminuir, enfim, de acordo com a necessidade de cada um, aí eu libero para fazer, aí você usa, fica mais tranquilo. Então, eu já libero para engravidar, porque se eu faço com 90 dias, às vezes ela volta grávida e eu não fiz essa correlação de necessidades, entendeu? Então, esse é o meu objetivo sempre. É que as pacientes já engravidem, assim, maravilhosas, zeradas, orientadas, com dieta, com atividade física, falando sobre a importância de tudo isso. É um complexo B, mas é um complexo B com vitaminas ativas. Eu não uso no meu consultório vitaminas. Agora eu estou vendo o feed das perguntas. Eu não uso no meu. Agora eu estou vendo. Eu não uso no meu consultório vitaminas que não são ativas. Então é metilfolato, metilcobalamina, hidroxicobalamina e piridoxal 5-fosfato. No mínimo, tá, gente? Mas isso aí é totalmente individualizado. Cara, dose individualizada. Tem paciente que usa 30 miligramas de piridoxal, 10 usa 5. Cada pessoa então, vai assim, ter uma necessidade. Não, claro. Não adianta claro. vocês perguntarem o que é, porque é consulta, gente. Não adianta a gente tentar montar eu acho importante que vocês entendam a importância. É a importância que vale. Bruna, vamos passando para o próximo, para a gente aproveitar o gancho aí do metilfolato. As deficiências nutricionais ligadas, aí vamos dividir. Estou vendo o roteiro, é isso que eu estou vendo, tá? O roteiro. Malformação, principalmente metilfolato, e depois em relação à restrição de crescimento. Vamos pelo metilfolato, que eu acho que é o tema mais polêmico, assim. O que o metilfolato pode... O que o metilfolato pode causar no feto, uma deficiência de metilfolato hoje? Quais são as possibilidades? Por que as mães usam ácido fólico? Porque as mães têm que evitar defeitos do tubo neural. Não é isso? Não é assim que a gente aprende lá, que tem que tomar, né? Só que o ácido fólico, ele até vale para defeitos de tubo neural. Não estou dizendo que ele não vale para defeitos de tubo neural. Quer dizer que existe um produto que é melhor do que isso, né? Mas a gente usa isso porque nós somos formados como uma pizza. Nós somos enfim, uma pizza. E a gente vai fechando. Então, nós somos um embrião, uma pizza aberta, e a gente vai fechando. Então, quando a gente fecha, esse fechamento, ele tem que ser muito bem feito. Tá desfocada a minha imagem, mas eu... Tá um pouquinho. Vamos ver. Deve ser alguma coisa de... Então, pois falar, deve ser alguma coisa de velocidade de internet. Aí, eu não sei mais o que eu faço. Você quer tentar mudar para o Wi-Fi? Então, ele tá no Wi-Fi, porque o meu 4G não estava funcionando. Entendi. Mas tá voltando agora. Tá? Tá voltando, tá. Então nós somos formados feito uma pizza e a gente vai fechando como se fosse uma massa de calzone. Então a gente fecha no meio, tá? Então nós somos todos, por isso que a gente tem, se a gente junta uma metade com a outra, diz que a gente dá uma foto completamente diferente, porque o meu lado direito foi formado de maneira diferente que o lado esquerdo. Então os dois têm que se juntar para a gente formar a fecha e fecha de cima para baixo. Deficiências de todas essas vitaminas dão defeitos de fechamento. É o que a gente chama, é assim que a gente vai falar. Então, lábio leporino... aí é o mundo. Lábio leporino... medial, né? Isso, fenda palatina, defeitos de linha média. Um falocele, que é a barriga. Então, assim, é complicado. Tudo pode ser causado por isso. E também defeitos de tubo neural, que são as alterações da espinha bífida, mielomeningocele. Tudo isso está relacionado. Mas eu acho, Flávio, aí eu vou me estender, tá? Agora, já que você botou esse assunto, você vai escutar eu falando uma coisa. Eu acho que isso é uma parte grande do que a gente vê. Eu acho que a gente, na verdade, não está conseguindo identificar, e você consegue identificar, porque você tem uma visão completamente diferente de ecografia. Eu acho que a gente já falou sobre isso algumas vezes. Esses são os defeitos grandes. Existem defeitos e alterações, não vou falar defeitos, vamos lá. Existem alterações metabólicas que são
menores, que não são expressões físicas, e que a gente, na verdade, não identifica isso, até a hora que a gente necessita que esse órgão realmente funcione bem. Então, por exemplo, um menino que tem uma alteração, um transtorno de atenção, pacientes com autismo, pacientes com alteração para deambulação, pacientes que têm alteração motora, defeito, tem Andressa, né, que é a dentista que estava acompanhando a gente, Andressa? Sim. Alteração de dentição, defeitos... Hipoplasia dentária é extremamente comum em deficiência nutricional. Então, são os nenéns que ficam com o dentinho pequeno, todos manchadinhos, e que a mãe não vai ver isso, porque a primeira dentição do neném não tem essa alteração. Não, e a primeira dentição geralmente não aparece, Flávio. A gente vai ter essas alterações a partir do 5º mês, e essas alterações de dentição vão aparecer quando os dentes de leite caem e vão aparecer os dentes permanentes. Então, esses dentes aparecem com manchas, e aí, não, isso é comum, isso acontece, isso é uma característica. Não, isso não é. Isso é um sinal de deficiência nutricional. Que tem, aí a gente pode falar sobre várias deficiências, mas isso chama atenção. O que eu quero dizer é que hoje a gente vê crianças que são mais alérgicas, crianças com mais bronquite, crianças que têm mais asma, crianças... Eu também. Amidalite, sinusite, rinite, adenoide. É comum um menino com 1 ano e meio para fazer adenoidectomia estar roncando? Isso não é comum, isso é um defeito metabólico, isso é uma alteração metabólica. Então, eu não sabia que tinha mais dentista, para falar é um monte, minha mãe também é. Um beijo para todas as dentistas. Isso é uma prevenção de doenças crônicas. Tudo aquilo que vai ser que vai cronificar pode ser uma alteração e um defeito nutricional, uma deficiência nutricional. Agora eu estou escutando. Tá me vendo? Tô vendo você e estou te escutando. Então agora está funcionando. Tá. Eu estava vendo aqui, as pessoas assim, eu estou chocada com as consequências, mas é isso, porque as pessoas, na verdade, não entendem que a gente hoje vive consequência do que a gente viveu dentro do útero. Por isso que as pessoas, às vezes, não valorizam esse tipo de informação. Toma qualquer vitamina. Toma uma vitamina que você comprar na farmácia. Qualquer uma para gestante. Gente, pelo amor de Deus, não é assim. Cada um precisa de uma coisa diferente. Qual é a sua demanda? Dessa Flávio, e vitamina mais individualizada, né? Não, e vitamina é uma parte dessa história. A gente está falando de vitamina aqui porque é uma coisa que vocês conseguem acessar, esse nível de informação. Mas vitamina é uma parte dessa história. Existem outras questões que são relacionadas. A ligação das hipovitaminoses com as restrições, por exemplo, a gente fala de ácido fólico, a gente está falando de ácido fólico. No caso da placentação, existem algumas vitaminas, isso é uma pergunta até minha, né? Algumas vitaminas que a gente consegue identificar que elas agem mais na placentação ou não? Ou é o estado nutricional bom? Então, o estado nutricional bom é o que a gente tem de informação ainda. Não tem, os estudos que a gente tem ainda são estudos em animais, principalmente em ratos, e não são um dos melhores estudos, né? Para a gente que trabalha com medicina. Tudo começa com um estudo em rato, mas essa não é a melhor forma. Mas tudo que interfere no desenvolvimento do neném interfere na placenta. Tudo. Lembra que a gente falou, o neném, a placenta, na verdade, é um tecido fetal. Então, tudo que interfere no neném, interfere na placenta. Se o neném se desenvolve bem, essa placenta tem muito mais chance de desenvolver bem. Isso é uma consequência. Eu não prescrevo nada específico para placentação. Eu falo muito a respeito de melhora de vascularização uterina, porque aí eu acho que a vascularização uterina tem relação com isso. Atividade física é fundamental, gente, porque atividade física melhora... Atividade física, para todo mundo, qualquer hora, quanto mais cedo você começar, melhor. O que você quiser fazer, se você quiser fazer natação, hidroginástica, corrida, funcional, o que você quiser fazer, você pode fazer, contanto que você se sinta confortável, e isso não, essa coisa de frequência cardíaca, isso já tem muitos trabalhos mostrando que isso não é relativo, não é importante, assim, não é o que determina a função cardíaca, até porque a frequência cardíaca materna, se você em repouso, mães que estão me escutando, que já tiveram pelo menos um filho, já sabe que do nada, de repente, a gente tem um ataque cardíaco por aumento do volume sanguíneo durante a gestação. Então, não é ataque cardíaco que vai determinar. Você falar para uma gestante que ela tem que manter 120 de frequência cardíaca, isso não tem o menor cabimento, porque você em repouso faz 120 de frequência cardíaca, principalmente a partir de 28 semanas, quando você está com quase 8 litros de sangue correndo, quando seu corpo tinha 4. Então, não tem o menor
cabimento. Atividade física durante toda a gestação, quanto mais cedo você não fazia antes, começa o mais cedo possível. E a hora que você começar é melhor do que você não começar nunca. Então, assim, façam atividade física. A gente só fala um pouquinho em relação à atividade física, porque assim, eu estou em Vitória, né? Vitória é uma cidade litoral, né? Então aqui tem muito culto ao corpo. Então a gente tem muita gestante fit, né? Muita gestante que gosta de academia. Eu gosto de comentar muito com as gestantes assim, atividade física no primeiro trimestre não é deixar de fazer, mas é dar uma maneirada, porque os riscos de hematoma, de complicações do primeiro trimestre são um pouco maiores, né? Então, depois da 12ª semana, a gente, tranquilo, faz o que você já fazia, e da mesma intensidade, né? Mas, por exemplo, se tem um hematoma retocoriônico, vai dar uma quietada um pouquinho, né? Porque senão você aumenta um pouco. Estou certo? Posso? Pode. Na verdade, você sabe que não existe nenhum trabalho mostrando que repouso melhora absolutamente nada? Não é interessante? Pra falar a verdade, já vi um monte. Exato. Então, assim, ela é repouso assim, absoluto. Você deita numa cama, não sai. Relativo, É repouso tá relativo. É. Então, assim, não tem. Na verdade, não tem. Eu acho que existe uma questão psicológica muito mais do que uma questão metabólica para a indicação do repouso. Eu acho que existe uma questão, inclusive, tipo, eu vou me acalmar, eu vou ficar mais tranquila e eu vou, enfim, vou aceitar essa gestação ou qualquer coisa nesse sentido. Mas do ponto de vista de desenvolvimento embriológico, não faz a diferença essa questão do repouso. Mas faz diferença a atividade física. É muito louco, né? Mas faz a diferença a atividade física. Oi, Renata, bem-vinda! Então, para as minhas gestantes, assim, se você quer engravidar, eu já falo, você pode fazer o que você quiser. Faz dança, né, Juliana? Faz qualquer, assim, faz dança, o que você quiser. É óbvio que você não vai fazer boxe para levar chute na barriga, não vai fazer Muay Thai, isso é uma questão de bom senso, né? Não, mas eu já tive paciente que corria 10, 15 quilômetros e que correu até 34 semanas. Inclusive, eu não tenho o menor... O corpo está pronto para isso. Tá com certeza absoluta. Isso, a questão do repouso, a gente só porque tem uma pergunta falando sobre repouso aqui, eu vou falar sobre... A gente está falando do geral. Cada doença, se tiver uma questão específica, obviamente. A gente está falando de uma gestante e num ambiente geral. Então, o repouso ele não é indicado como uma medida de prevenção para nada na gestação. Hoje em dia, Bruna, essa coisa assim, estou gestante. Aí, para tudo. Eu fiz um vídeo outro dia, aí eu estava até discutindo com o pessoal do marketing. Aí eles falaram assim, doutor, eu acho que está pegando um pouquinho pesado. Porque, gente, tem que parar. Tipo essa live. Você está gestante, você não está doente. Não é porque você está com um barrigão, né, que você não pode fazer nada, que você tem que ficar dentro de uma bolha, você não pode... A gente teve uma paciente nossa agora, a Roberta Margon, deve ter saído do hospital hoje. Cara, ela foi pro carnaval com aquele barrigão maravilhoso, né? O Theo nasceu com 3 quilos cacetada, curtiu. Então, assim, vai viver. Sem nóia na cabeça. E é exatamente o contrário do que as pessoas pensam. A atividade física previne todas as alterações. Previne hipertensão, previne parto prematuro, previne diabetes na gestação, previne pré-eclâmpsia. A atividade física regular previne todas as complicações gestacionais. E, gente, as pessoas têm que saber disso. Eu acho isso assim, muito louco. Tem um post falando sobre isso no meu feed, sobre atividade física na gestação. Eu falo muito sobre isso. Mas as minhas gestantes, geralmente, elas são bem preparadas para isso e já começam com essa orientação. Por isso que eu peço 6 meses para já criar uma rotina, usar os suplementos, enfim, fazer atividade física, tudo isso. Álcool, vamos falar do álcool? Vamos. 100% proibido durante a gravidez. Não existe uma dose, não existe uma taça. Álcool versus cérebro fetal. É exato. É um dos maiores inimigos, não é, do desenvolvimento cerebral. É do cérebro, porque eu acho que o cérebro é uma massa maior, mas é o maior dos inimigos do sistema nervoso, do desenvolvimento de qualquer parte do sistema nervoso do neném. Gente, não existe assim, meu médico deixou uma tacinha. Não existe uma tacinha, meia tacinha, um vinho no ano novo. Não existe esse negócio. É 100% proibido álcool. Lembrando, álcool tem um negócio... assim, cérebro fetal
é o último órgão a se desenvolver do feto. Todo mundo acha, fiz um morfológico, o cérebro está normal, ventrículo lateral ok, cerebelo, cavo do cérebro bonitinho, corpo caloso. Não está tudo pronto. Vai se formar lá no final da gestação, quando a gente vê os sulcos, os giros e tudo que tem que estar lá. Então o cérebro demora. Então toda a agressão que você possa causar durante a gestação com álcool, com outras substâncias, vai afetar esse bebê até o final. Então não tem essa assim, até a 24ª semana eu não bebi. Depois eu vou tomar um negocinho. Ô Flávio, e afeta para a vida inteira. Afeta para a vida inteira. Filhos de mães que consomem álcool, tem já trabalho mostrando, são crianças que têm alteração de leitura, de cognição, desenvolvimento de coordenação motora fina. Exato. Então, assim, gente, não é brincadeira. Álcool é proibido. Não importa se é vinho, se é champanhe, se é espumante, se é gin, se é vodka, se é saquê, sem cerveja. Falou sobre suco de uva também, hein? Não. É verdade. Então, assim, é 100% proibido. Não tenho, eu sou tolerância zero para o álcool e isso realmente e o pai trabalhos todos mostram. Então, se o pai bebe antes da gravidez, ele deve reduzir porque isso altera a função do espermatozoide. Homens que bebem têm espermatozoides que são menos móveis do que os homens que não consomem álcool. E a gente tem a ideia do álcool, né, que interfere na motilidade. Mas depois que a mulher engravidou, assim, aí é um ambiente uterino que vai interferir, né? Antes é importante que o espermatozoide esteja saudável, mas depois que a mulher engravida, aí realmente é com a mulher. Conceito é que a gente tem que colocar na cabeça de todo mundo, né? Você vai gerar uma vida. Então, se você vai gerar uma vida, o casal tem que se preparar para isso. Exatamente. E durante esse tempo que vocês estão se preparando para isso, tem que mudar a qualidade de vida. Isso é muito importante. É porque vai ser uma parte do que você é e que você faz que você vai passar para o seu bebê. Isso é muito importante. Não é uma coisa assim... Não, as pessoas, por isso que eu falei, a gente, na verdade, as pessoas ignoram por desconhecimento, mas eu acho que é o assunto mais importante que a gente pode falar na medicina, porque eu só posso falar assim, a medicina só vai para... A gente só tem doença porque a gente está tendo doença aqui dentro da barriga, né, dentro do útero. Quanto tempo antes o homem deve parar de beber? Eu vou apanhar, hein? Agora. Daqui a pouco os pais vão chegar assim... Pô, doutor, não pode tomar nem uma cervejinha mais? Dri! Beijo, Dri! Ferrou a vida. Pois é, não tem tolerância zero para álcool. Para mim, álcool é uma das coisas, é uma das drogas lícitas e talvez junto com o açúcar e com o tabagismo, talvez sejam os maiores inimigos de uma gestação saudável. Fala uma coisa para mim. A gente falou do álcool em relação ao cérebro fetal. E o açúcar e o cérebro fetal? Muita coisa. Nossa senhora, açúcar, vamos lá. Filhos de mães diabéticas. Porque é o excesso de açúcar. Porque a gente tem que entender que o açúcar não é só o açúcar que está dentro, não é o pó, não é só o açúcar branco, não é só aquilo que a gente coloca. O doce é açúcar, o álcool é açúcar, o pão é açúcar, a massa é açúcar, o excesso de tubérculos pode ser açúcar, o excesso de frutas, que para muitas pessoas também é açúcar. Então, o que acontece? O cérebro do neném, o açúcar, ele tem uma ação no sistema nervoso central do neném como se fosse, do mesmo forma que tem para o adulto, nos centros de dependência, como se fosse drogas ilícitas, como se fosse a cocaína. Então, crianças, filhos de mães que consomem açúcar em excesso, filhos de mães diabéticas, eles têm alterações de distúrbios de atenção com mais frequência, pelo menos. Isso é o que a gente tem visto nos trabalhos, mas tem muita coisa saindo. Porque o que nós tínhamos antes, o que a gente tinha antes no pré-natal era uma coisa. A gente está vendo hoje que é muito mais comum diabetes. Então a gente primeiro está batendo a cabeça para fazer diagnóstico do que é diabetes. Não faz diferença, gente. Olha só, açúcar está aumentado, circunferência abdominal do neném começou a subir na curva. Então assim, Flávia falar sobre isso. Isso é distúrbio metabólico, isso tem que ser tratado de uma maneira séria. Então, a ecografia é importantíssima para isso. E o açúcar, as minhas pacientes, Flávio, as minhas pacientes, primeiro que me procuram, já sabem que eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, é bem mais personalizado, né?
Drástico. Mas, e já sabem que, obviamente, eu vou falar sobre essas questões. As minhas pacientes hoje, quando atingem 24 semanas, vão fazer a curva glicêmica. Então, fazem o teste de tolerância oral à glicose com 24 semanas. É um protocolo. 75 gramas de destrose, medem insulina e glicose. Aí essa curva glicêmica vai me dar um indicativo da resposta pancreática ao estresse que acontece, tá? Diante disso, elas me mandam a glicemia pós-prandial. Todos os dias, com foto do prato. Sem mentira nenhuma. Eu peço foto do prato e glicemia pós-prandial. Foto do prato e glicemia pós-prandial. Porque o que a gente vai falar às vezes não é o que a pessoa está realmente fazendo. Eu falo para ela, como um prato de salada, coloque as suas folhas verdes, escolha orgânicos, que é uma outra coisa que a gente pode depois falar. Escolha orgânicos, o que é importante, enfim. E aí, quando eu faço isso, eu tenho que corrigir, porque às vezes a pessoa me manda e ela acha que está fazendo uma grande coisa, por exemplo, comendo batata, ao invés de comer outra coisa, entendeu? Mas eu preciso, olha, diminuir a batata. Sua glicemia pós-prandial está 120, 140, 160, o seu neném está sofrendo com isso. Só que a gente não sabe, porque eu não consigo corrigir, porque eu não vi a foto do seu prato. Então, açúcar para mim é um negócio sério, 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 sério. Distúrbio metabólico, filhos de mães diabéticas são mais doentes, têm mais asma, mais doenças alérgicas, mais doenças autoimunes, têm câncer na vida adulta com mais frequência, são mais diabéticos, mais hipertensos, e morrem em média 5 anos mais cedo do que os filhos de mães não diabéticas. Bruna, adoçante, fale. O que você acha? Não use nenhum. Por que você está usando adoçante? É porque você está com a boca ainda acostumada e viciada. Nenhum adoçante, nenhum. Eu não sou... é um adoçante natural, é meio adoçante. Não, se você está adoçando adoçante é porque você está ainda com um paladar muito doce, você está reconhecendo isso. Não existe adoçante hoje que se prove que é seguro. Existem os que são talvez mais tóxicos e os que são menos tóxicos. Mas